Sejam todos bem-vindos. Estamos no meio dessa segunda sessão, que vai até o final, falando de escatologia, sempre dentro do pensamento reformado. E hoje nós vamos falar de duas coisas muito interessantes, que não tem nada a ver com a gente, e até eu fiquei com medo de hoje parecer um estudo de seitas. Mas não tem jeito, isso está dentro do princípio da escatologia. Então a gente tem que saber o que fala, do que fala isso, para poder a gente saber por que, inclusive, que a gente não é assim. Obrigado, tirou um pouquinho e melhorou. O purgatório e o sono na alma são duas coisas que nos afligem. Não é que a gente tenha medo dessas duas coisas, é porque elas estão muito presentes ao nosso redor. Nós somos um país de concepção socio-religiosa majoritariamente católica, e o purgatório é uma das doutrinas distintivas não só dos católicos romanos, mas aqui no Brasil, particularmente dos católicos romanos. E o sono da alma, nós temos os nossos amigos testemunhos de Jeová e adventistas que creem nessa doutrina do sono da alma, particularmente os adventistas que andam muito perto dos crentes ultimamente, aí dos últimos 20, 30 anos, eles andam muito perto dos crentes, principalmente apresentando a sua excelência musical e, com isso, chamando a crentalhada para perto deles. Então, uma das doutrinas distintivas dessas duas religiões sectárias, mas particularmente dos adventistas, é também a ideia do sono da alma. Então, nós vamos passar por aí. Nós temos duas alternativas dentro desse universo quando se fala de ir até a presença de Deus após a morte. Nessas últimas vezes que nós nos reunimos, nós vimos falando a respeito da morte, a imortalidade, a ressurreição. E o que acontece logo depois da morte? Nós temos duas doutrinas que não são cristãs e que andam muito perto de nós. São essas duas que eu citei. A doutrina católico-romana do purgatório e outra é a doutrina sectária do sono da alma. Quem fala isso é o John Frame, na sua teologia sistemática, mas qualquer autor conservador, ortodoxo, vai falar a mesma coisa e chamar essas duas possibilidades de heréticas também. Nós temos doutrinas que são pseudo-cristãs. Pseudo-cristãs são aquelas que se assemelham, de alguma maneira, a doutrinas cristãs, ou que são, de fato, afastadas, são sectárias, mas que ganham, de alguma forma, a proximidade com a gente, que tentam explicar o que acontece com o ser humano logo após a morte. Por que tanta gente tenta explicar tanta coisa? Porque ninguém morreu e voltou para contar. Então, é óbvio que tudo que a gente crê é aquilo que está na Escritura, que a gente entende que é a verdade declarada de Deus, revelada pelo Senhor, e por isso nós cremos daquela maneira. Na dificuldade de aceitar a revelação de Deus, grupos pseudo-cristãos e heréticos começam a imaginar possibilidades ou alternativas para esse momento da história redentiva ou da história escatológica individual. E eu digo aqui que são duas possibilidades nocivas exatamente pela proximidade que tem conosco. Vamos falar um pouquinho do purgatório. O purgatório é uma doutrina essencialmente encontrada aqui, perto de nós, encontrada no catolicismo romano, mas ela não é exclusivamente católico romano. Por quê? Na igreja, todas as igrejas ortodoxas orientais têm uma coisa que não é exatamente, não é 100% igual ao purgatório católico romano, mas digamos que seja 80% igual, ou seja, é um lugar de purgação. Vocês lembram o que é purgar, né? Purgar é expelir, é tirar. Então, purgatório é um lugar em que você expele determinadas coisas que não têm relação com a santidade da presença de Deus lá no céu. Então, se você não pode entrar com aquelas coisas, você tem que ficar num estágio intermediário para você purgar aquilo. Essa é a ideia básica do purgatório, daí que ganha esse nome. Entre os anglicanos, o anglicanismo é como se fosse um grande guarda-chuva e ali dentro você tem vários grupos anglicanos diferentes. Você tem os extremamente pentecostais, você tem os liberais, você tem os muito reformados, você tem de tudo ali dentro, e é tudo anglicano. Quando a gente olha de longe, parece que é tudo a mesma coisa, mas não é. Alguns desses grupos absorvem aquilo que a gente chama de teologúmeno,
que é uma liberdade que você tem de crer em determinada coisa sem o apoio explícito da sua igreja, ou seja, dentro da lei canônica anglicana, não existe uma coisa chamada purgatório, mas você pode ser um anglicano, inclusive um ministro, um bispo anglicano, e crer no purgatório, que você não vai ser considerado um herege por isso. Essa possibilidade é uma liberdade que você tem para crer em alguma coisa não alinhada. Algumas denominações praticam isso oficialmente, como é o caso do anglicanismo, outras aceitam isso sem ser uma posição oficial, mas é por aí. Então, quem é que crê no purgatório? Igreja Católica Apostólica Romana, é um dogma católico. As igrejas ortodoxas orientais creem em algo muito parecido com o purgatório. Alguns anglicanos creem no purgatório, e eu não sei se coloquei aqui, mas alguns luteranos também creem em algo parecido com o purgatório católico, tá? Quem fala isso é o Kilpriest, esse pensador aí. Os católicos entendem que a maioria dos cristãos não tem condições de ingressarem diretamente no céu após a sua morte. E a gente tem certeza disso, né? Nenhum de nós, ao morrer ou ao ser chamado pelo Senhor, pode dizer assim: ah, eu vou entrar lá porque eu estou 100%. Nenhum de nós. A gente sabe que vai entrar, né, depois da morte ou do arrebatamento, a gente vai se encontrar com Deus pela misericórdia de Deus, pela intermediação de Cristo, pela graça do Senhor. Só que na teologia católica, e agora vamos focar no catolicismo, uma vez que ninguém pode entrar na presença de Deus, você precisa de uma espécie de estágio anterior à presença de Deus, a fim de depurar o seu pecado. Isso está diretamente relacionado com aquilo que eles creem como sendo a teologia da salvação, o processo colaborativo da soteriologia deles. Na teologia protestante, nós somos salvos por Jesus Cristo. Ele fez o que tinha que fazer. Nenhum de nós é capaz de fazer nada, nós somos salvos por Jesus Cristo. Ponto final. Na teologia católica, a pessoa é salva por Jesus Cristo, pela Igreja Católica, pelos sacramentos, pelas boas obras. Então, ela é salva por um efeito colaborativo e somatório de uma série de coisas. Obviamente que essas pessoas não têm condições de se apoiar apenas no ato de Cristo, porque elas entendem que tem que se apoiar numa série de outras coisas. Tá? E é por isso que eles precisam do purgatório, vamos dizer assim. A base principal para a crença deles está num livro que nós não temos na nossa Bíblia, que é 2 Macabeus 12, 42 a 46. Ali fala a respeito dos mortos, enfim, mas ele fala exatamente disso, a respeito de como orar pelos mortos a fim de que eles possam chegar até a presença de Deus. Tá? Basicamente, esses quatro versículos de 2 Macabeus vão nos falar sobre isso aí. Só que eles também se apoiam em textos que nós temos. Lucas 16, 19 a 26, 1 Coríntios 3, de 11 a 15 e Hebreus 12, 29. Eu vou falar aqui brevemente sobre o texto, para que as pessoas depois saibam do que se trata. Está falando da obra depurada pelo fogo, o que resta, o que não resta da obra depurada pelo fogo. E na ideia dessa doutrina, isso está falando também da obra permanente futura, que deverá ser depurada mesmo que pós-mortem. Tá? Então, a obra precisa ser depurada, não foi suficiente aqui, tem que ser depurada depois. Ocorre que esses textos de Lucas, de Coríntios e de Hebreus, até mesmo os pensadores católicos deixam dúvidas sobre o fato de eles falarem a respeito de purgatório. Tá? Eu coloco aqui nenhum dos que é uma expressão do Kilpriest também, nenhum dos protestantes modernos e alguns acadêmicos católicos interpretariam essas passagens como referências ao purgatório. Então, só sobrou, de fato, para falar assim, isso aqui realmente fala de purgatório, só sobrou o texto de 2 Macabeus, que é um texto que a gente sabe que não é um texto canônico, é um texto apócrifo. Na linguagem católica, é um texto deuterocanônico, ou seja, ele é um texto à parte que foi incluído, e nós não vemos qualquer tipo de autoridade divina sobre esse livro, sobre esses livros apócrifos,
mesmo eles sendo interessantes para a gente entender a história. Então, nenhum cristão morre em perfeição. Isso aí a gente concorda com os católicos, concorda com todo mundo que conhece a missão, a carreira da fé. Ninguém vai morrer em perfeição. Por isso é que eles entendem que precisa entrar num lugar de purgação, e esse lugar se chama purgatório. A duração da permanência no purgatório vai variar de acordo com cada pessoa. Na Idade Média, no tempo da Reforma, por exemplo, quando você comprava uma indulgência e você dava dinheiro para a igreja, você diminuía o tempo de espera no purgatório. Essa foi uma das grandes questões que os reformadores levantaram. Como é que o Papa pode dar um papel dizendo que o sujeito está lá no purgatório, vai sair do purgatório só porque ele deu dinheiro? É porque na cabeça deles, se você mantiver uma vida de oração pelos mortos, pelos que morreram católicos, né? Se você mantiver uma vida de oração por eles, fizer missa em prol deles, der oferta, fizer boas obras em nome deles, você vai ajudando a purgar o que é necessário e, portanto, abreviando também o tempo deles, tá bom? Então, se você tem alguém lá, está na hora de quê? De se converter e não fazer um negócio desse. Há duas espécies de lugares adjacentes ao purgatório. O limbus patrum, que era onde todos os santos do Antigo Testamento estavam, vamos dizer assim, posicionados, até que Jesus cumprisse a sua missão, viesse morrer e ressuscitar por nós, e assim eles foram livrados do limbus patrum. Tá? É um lugar intermediário em que eles ficaram esperando, na teologia deles, ficaram esperando até Jesus resolver o dilema deles, para o que eles usam aquele texto de Jesus pregar aos espíritos em prisão. E tem o limbus infantum, onde estão todas as crianças que morrem sem batismo. Vocês já devem, hoje em dia, nas grandes cidades, os católicos estão mais, vamos dizer assim, mais suaves. Mas se você for para o interior, ou se você estiver com católicos muito fervorosos, eles vão ter pavor de ter um bebê novo na família que não seja logo batizado. Por quê? Porque pode morrer o bebezinho e ele vai morrer como pagão. Se você não batizar o bebê, ele morre como pagão. Onde é que está o receio deles? Que esse bebezinho não batizado, ele vai para o limbus infantum, que é um lugar onde as criancinhas sem batismo vão, para onde elas vão, e detalhe, elas não têm chance de libertação, elas vão ficar lá para sempre. Vão ficar lá para sempre, não sofrem nenhum tipo de castigo, não têm sofrimento nenhum, mas também não têm esperança de ver Deus, nunca mais. Tá? É quase que uma alminha penada lá dentro desse lugar, dali não sai, tá bom? É um negócio assim, é uma prisão eterna, mas sem sofrimento, vamos dizer assim, tá bom? Então tem esses dois lugares, o limbus patrum e o limbus infantum, são, vamos dizer assim, adjacências ao purgatório. E aqui nós vamos fazer a primeira conclusão, que é dessa parte do purgatório. Essa doutrina, ela não pode encontrar lugar no nosso coração, porque ela encontra pelo menos 3 oposições diretas com a sã doutrina, com a fé dos santos. Primeira delas, a doutrina nunca foi mencionada na Escritura e nem pode ser inferida em qualquer parte dela. Até os textos que eu mostrei para vocês, que constam na nossa Bíblia, são questionados pelos próprios pensadores católicos. Tá? Então, não há nada na Escritura de fato, que nos leve a pensar, a inferir a possibilidade do purgatório. Vamos lá. B. A Escritura nos ensina que recebemos a salvação a partir da obra de Jesus Cristo e nada podemos fazer para sermos salvos. Ok? Até aí está tudo bem? Você não vai sair daqui fazendo nada na esperança de que aquilo leve você a ter privilégios diante do Senhor, muito menos a salvação. Isso não quer dizer que você não faça o que tem que fazer, mas o objetivo não é alcançar a salvação, é alcançar o exercício da vida prática cristã. C. Os ensinamentos do purgatório
serviram para os grandes abusos da igreja medieval, indulgências, o pagamento de missas pelos mortos e intermediação de santos. São três elementos que eu coloquei aqui porque os três ainda existem. Irmãos, ainda existe a possibilidade de você pagar indulgência. Tá? Isso não saiu do Código Canônico Católico. Então, se você procurar, você pode pagar indulgência para abreviar o tempo de alguém no purgatório. Você pode pagar missas pelos mortos. O que é uma missa de sétimo dia? É uma missa que você encomenda, porque está fora do calendário litúrgico. Você encomenda porque o fulano morreu 7 dias antes e por isso você está entregando aquela alma, já está começando os exercícios para tirar aquela alma do purgatório. A primeira missa para ajudar a tirar a alma é logo a missa de sétimo dia. E a intermediação de santos, que começa com muito vigor na Idade Média, e a gente sabe que está aí até hoje. Uma das razões de você buscar ajuda nos santos é fazer com que se abrevie também o tempo das pessoas no purgatório, ok? Até aqui está tudo bem? Pode perguntar. Eu acredito. Lá na terra do Jerônimo, tinha um lugar separado para a sepultura daqueles que morriam como pagãos, né? E se ouvisse choro de criança, tinha que chamar o padre, né? É, irmãos, até 100 anos atrás, talvez, estou arredondando aqui, mas quem não era católico romano, talvez um pouquinho mais, no Brasil não podia ser sepultado num cemitério comum. É por isso que a gente tem cemitério israelita. Lá em São Paulo tem um cemitério protestante. Aqui por cima do Catumbi tem um também, que é pequenininho, mas um cemitério protestante. Porque na teologia católica, o cemitério é uma extensão da igreja e é considerado solo santo. Então, o chão do cemitério é sagrado para a teologia católica. Obviamente, se é sagrado, se é santo, só pode enterrar quem não é pagão, tá? Senão você vai, como é que eu digo assim, vai poluir, né, a santidade. Oi? Macular, obrigado. Por isso que a Roberta veio hoje. Vai macular a santidade daquilo que é considerado solo sagrado, tá bom? Beleza, então vamos lá. Depois vocês podem fazer outras perguntas aqui sobre isso. O sono da alma. Lembram da última vez que a gente falou um pouco sobre o sono da alma? A gente vem falando sobre imortalidade. Inclusive, a gente chegou à conclusão aqui juntos que o grande objetivo do cristão não é ser imortal, mas é ressuscitar. Tá? Ressurreição é algo muito mais amplo do que pensar na imortalidade, porque dentro da ressurreição está também a sequência da imortalidade, mas ali está a glória, a possibilidade de estar diretamente com Deus. Então, a ressurreição é o objetivo escatológico da escatologia individual. A imortalidade é uma consequência da ressurreição. Né? A gente não pode pensar o contrário. O ser humano natural que não tem Cristo, ele quer a imortalidade. Né? São os ensaios criogênicos, o pessoal da medicina aí, os ensaios criogênicos, já tem gente pagando uma fortuna para deixar lá seu corpo congelado criogenicamente, porque um dia, quando a ciência descobrir a imortalidade, vai lá e ressuscita o sujeito, né? Aí eu não sei como é que descongela o sujeito, mas essa é a ideia. Então, por que eu estou falando isso? Porque o ser humano, que lá no seu mais profundo sabe que ele morre, mas que não era para ele morrer, ele busca a situação da não morte, ou seja, da imortalidade. Mas ele busca sem passar por Deus, sem passar por Cristo. Então ele vai buscar só a consequência, o resultado, enquanto nós buscamos a ressurreição, que é o que nos leva para aquilo que de fato Deus nos deu, que é a imortalidade. Ok? Isso é um apanhado do que a gente já viu. Na Bíblia,
A ideia de sono pode ser uma metáfora para a morte, né, um eufemismo para a morte. Na semana, acho que foi semana passada, não foi, que a gente falou aqui sobre isso também, e alguém falou, não sei se foi o Marco, alguém falou que o sono seria o eufemismo literário para a morte. É verdade. Mas o caso é que a própria Bíblia faz uma distinção clara entre sono e morte. Ou seja, qual é o sono que, na verdade, era uma morte, e qual é o sono que era só uma expressão de descanso. Jesus fala que Lázaro adormeceu, está lá em João 11, é onde está aquele famoso versículo que depois Jesus chorou, mas lá em João 11, Jesus vai e diz para os seus discípulos que Lázaro tinha adormecido. Se você for ler esse texto aqui, você vai ver que isso deu uma confusão horrorosa. Eles não entenderam. Aí Jesus vai e diz aberta e claramente para eles: olha, Lázaro morreu. Porque naquele momento ele usou da expressão comum na Bíblia e ele adormeceu, né? Ou seja, ele dormiu, no sentido de morrer. Mas quando ele viu que deu problema, no versículo 14, ele diz: olha, gente, espera aí, vocês estão entendendo errado. Lázaro morreu. Então, a própria Bíblia faz essa distinção. Adventistas e testemunhos de Jeová são os principais grupos que defendem essa falsa doutrina, a doutrina do sono da alma. A doutrina do sono da alma, ela tem um problema a mais, porque quando a gente ouve a expressão sono da alma, a gente pensa que eles estão falando de uma alma que morreu, né? Ou seja, uma pessoa que morreu, cuja alma vai ficar adormecida, inconsciente, e um dia vai despertar para o escatom, para o julgamento. Não. O sono da alma de testemunhos de Jeová e de adventistas é um sono que conduz o próprio adventista ou testemunho de Jeová, né, e só eles, a um despertar para Deus. E todo aquele que não é adventista ou não é testemunho de Jeová, não acorda mais, é aniquilado. Porque essas duas seitas são aniquilacionistas. O que quer dizer que no final de tudo só eles vão sobrar. Como são testemunhos de Jeová e adventistas, os dois defendem a ideia de que só adventistas ou só testemunhos de Jeová vão sobrar. Nós, pela Escritura, sabemos que na ressurreição final, no chamamento das pessoas perante o Senhor, no final de tudo, todos vão ressuscitar. Alguns para a glória eterna, outros para juízo eterno, outros para condenação eterna. Na concepção de quem defende o sono da alma, só desperta quem faz parte daquele grupo religioso. Os outros todos vão desaparecer, tá? Vão ser aniquilados. Então, para eles, enquanto quem fala isso é o John Frame, enquanto o corpo está dormente até a volta de Cristo, também a alma ou a percepção da pessoa fica inconsciente até a ressurreição final do pertencente àquela religião, tá bom? Na ressurreição final só eles ressuscitam. Os que morrem salvos não entrarão num tipo de sono da alma, existindo num estado de inconsciência pessoal e separados da presença de Cristo. Ou seja, o sono da alma deles é simplesmente um levantamento das percepções, eles não têm mais as percepções durante o sono na alma, mas serão novamente integrados ao processo salvífico ao final de tudo. Pelo contrário, haverá continuidade ininterrupta de existência pessoal e consciente, de tal modo que, por ocasião da morte, estamos imediata e ativamente na presença de Cristo e de Deus. Ou seja, o sono da alma para eles representa uma passagem não percebida de tempo e de espaço. Por isso que é uma suspensão. É como se eles já se apresentassem no juízo final, mas depois de um tempo que eles passaram sem percepção alguma. Quem diz isso é o Sproul. Através da morte, as almas caírem num estado de repouso inconsciente foi defendido por várias seitas em épocas passadas e é hoje a doutrina favorita dos russelitas e dos adventistas. Os russelitas são os testemunhos de Jeová por causa do fundador Russell, tá bom? Berkhoff fala isso lá no seu sumário de doutrina cristã. Nós sabemos que
O lado espiritual do homem não existe num estado separado do corpo após a morte. Essa é a razão da ressurreição ao final de tudo. Está lá na sistemática do Ferreira e do Maia. Qual é a ideia? E por que eu coloco essa última caixinha de texto? É porque na concepção bíblica, o Senhor cuida de nós integralmente. Ele não cuida só de uma parte nossa. Cuidar somente da parte espiritual é um processo de absorção da filosofia platônica. Acabou. Então, esse não é um pensamento nitidamente cristão, mas um pensamento importado da filosofia grega. O Senhor cuida de nós como um todo. Ao final, o corpo ressurreto, que vai ser totalmente recomposto na ressurreição, tornado perfeito e glorificado, ele vai novamente encontrar a sua alma pela ação de Deus. Não é a gente que vai sair procurando a alma, não. O Senhor é quem vai fazer isso. E esse corpo, em perfeição e em glória, alinhado com uma alma santa, uma parte espiritual totalmente santificada e posta numa situação de glória, esse ser como um todo, ele se apresenta diante de Deus para a glória eterna. Então, quando você elimina uma dessas possibilidades, ou a parte espiritual ou a parte física, você já não está pensando dentro de uma perspectiva cristã. E a conclusão 2, que é dessa forma aqui, vamos ler juntos? Essa forma de pensar gera pelo menos 2 problemas à fé cristã. O primeiro deles é a negação de que existe um estado intermediário, ou seja, uma existência consciente entre a morte e a ressurreição. Eles acreditam que a pessoa não existe. Ponto final. Você desagrega a pessoa, você desconecta a pessoa e por isso ela entra no sono da alma. O segundo problema é a defesa da doutrina do aniquilamento das almas dos ímpios. Depois do juízo final, os ímpios serão jogados no inferno e consumidos pelas chamas. Eles não existirão mais. A punição eterna é interpretada como um aniquilamento irrevogável. Então, para quem defende o sono da alma, não para na defesa da suspensão da consciência. A suspensão da consciência não é nada bíblico. Eles defendem isso. Além disso, quem defende essa doutrina entende que, ao final de tudo, o castigo eterno não existe. Existe um castigo imediato após tudo, e as pessoas vão simplesmente ser aniquiladas. Elas entram no estado de consumação pelo fogo do inferno e acabam. É como se você incinerasse aquelas vidas na pós-vida, vamos dizer assim. Tá bom? E Berkoff diz que a Escritura nada fala sobre a alma ou o corpo dormirem, mas sempre se refere à pessoa moribunda, e essas formas de falar baseiam-se simplesmente na semelhança entre um corpo morto e um corpo que está dormindo. Sempre, Berkoff vai nos dizer que sempre a ideia do sono, do adormecimento em relação à morte na Bíblia é sempre uma figura de linguagem eufemística, sempre para aliviar a ideia da morte, que é sempre desagradável para todo mundo. Tá? E na Bíblia também é tratado dessa maneira. As passagens que parecem ensinar que os mortos estão inconscientes têm a intenção de dar ênfase somente ao fato de que no estado da morte o homem não pode mais tomar conhecimento e nem participar das atividades deste mundo. Ou seja, a pessoa tem a consciência, como nós já falamos, a consciência da salvação ou a consciência da perdição, ainda não no seu estágio definitivo. Tem a consciência da salvação, mas ainda não entrou na glória eterna. Ou tem a consciência da perdição, mas ainda não está na perdição eterna. Isso é o estado intermediário. Nesse estado intermediário, o homem não tem, o ser humano que está nesse estado, não tem conhecimento e nem ação possível neste nosso mundo. Então, daí que não está mais aqui, também não está lá, mas não está em limbos nenhum, tá? Nem limbus patrum, nem limbus infantum, tá bom? Não está no limbo.
Ele está num lugar designado por Deus, se é que podemos chamar de lugar, está num estado designado por Deus, que é o estado prévio ao estado da eternidade. Beleza? Juntos. A Bíblia apresenta os crentes desfrutando de uma vida consciente, em comunhão com Deus e com Jesus Cristo, imediatamente depois da morte. Então, aqueles que já se foram na fé do Senhor, vivendo uma vida sem perfeições, no entanto, uma vida como justo perante Deus, têm hoje plena consciência, plena ciência do que aguarda e ele sabe que está salvo no Senhor. Ele está salvo, nada vai tirá-lo das mãos do Senhor, e ele está simplesmente aguardando aquele último dia. Ele sabe disso, ele tem consciência disso. Isso já gera alegria a ele. Ok, gente? Então, perguntas?